Olá, bom dia, primeiro ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje de Química, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre ligações químicas e vamos aprender o conceito de ligação covalente. Então, a aula passada a gente estudou a respeito das ligações iônicas, que acontecem por meio da transferência de elétrons entre um metal e um ametal, e agora vocês vão aprender o conceito de ligação covalente. Em geral, ela acontece entre um átomo de um ametal com outro ametal ou até mesmo um ametal com hidrogênio. E por que acontece isso? Lembrando que os ametais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, ou seja, eles estão próximos de cumprir a teoria do octeto, ter 8 elétrons lá na camada de valência. Então, é mais válido para os ametais compartilhar os seus pares de elétrons do que doar, certo? Porque, em média, eles têm 4, 5, 6, até 7 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem a ligação covalente por meio de compartilhamento de elétrons, Aí, dessa forma, a gente obtém as moléculas, a gente origina compostos moleculares, tá? E essa ligação é fraca devido aos pares de repulsão eletrônica, dos elétrons, então a ligação iônica ela é mais forte. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o bromo. O bromo, se você tiver com a tabela periódica em mãos, você vai ver que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Lembra que na fórmula eletrônica eu preciso representar esses elétrons da camada de valência por meio de bolinhas? Então, tá aqui, olha. E se a ligação covalente acontece por meio de compartilhamento de elétrons, olha como isso é feito. Então, aqui, olha, é bromo reagindo com bromo. Eu formo um composto molecular por meio de uma ligação covalente, ou seja, compartilhamento de elétrons. Dessa forma, o bromo que tinha 7 elétrons, ao compartilhar, ele ficou com 8, ok? Vamos ver aqui o exemplo do ácido clorídrico. Novamente, eu tenho um ametal, que é o cloro, com 7 elétrons na camada de valência, reagindo com hidrogênio. Lembra que o hidrogênio ele era exceção à teoria do octeto? Tendo em vista que ele tem um número atômico igual a 1, ele preenche a sua última camada com apenas 2 elétrons, ok? Então, o hidrogênio é exceção, ele cumpre a teoria com 2 elétrons. Dessa forma, essa molécula se torna estável, cloro com 8 elétrons, hidrogênio com 1. Olha o outro exemplo aqui, a molécula é formada por carbono e cloro. O carbono, ele é da família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência. Isso foi representado aqui, olha, por meio das bolinhas. E como já sabemos, o cloro tem 7 elétrons. Tendo em vista que todas as espécies têm que ter 8 elétrons, então uma espécie de cloro rapidamente fica ok. Só que o carbono, como ele só tem 4 elétrons, ele precisa compartilhar 4 pares eletrônicos para se tornar estável. Então, observe como que ficaria a molécula. Ok? Vamos dar continuidade? Então, em suma, a ligação covalente, por definição, é um par de elétrons compartilhado, aqui eu tenho mais um exemplo, novamente da molécula do cloro. 7 elétrons na camada de valência, aqui foi feita a distribuição eletrônica em subníveis. Lembra que a camada de valência é a mais externa? Então, aqui, olha, o subnível 3s2 com 3p5, 7 elétrons. E aqui eu tenho um comparativo da fórmula eletrônica de Lewis, só que ao invés de ser pontinho, aqui colocaram como se fosse uma piramidezinha, mas dá no mesmo. Aqui ao lado eu tenho a fórmula molecular, quando eu contabilizo quantos elementos químicos fazem parte da ligação, E a fórmula estrutural é aquela em que o par de elétrons compartilhado é representado por meio de uma ligação, um tracinho, ok? Aqui, novamente, mais exemplos, olha, molécula do gás cloro, molécula da água, H2O, demonstrando, aqui um par de elétrons compartilhado, uma ligação simples. Agora, aqui na molécula de oxigênio, eu tenho uma ligação dupla. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, então ele precisa compartilhar 2 pares eletrônicos para se tornar estável. Agora, olha o exemplo do nitrogênio. Nitrogênio está na família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Para se tornar estável, ele precisa de mais 3 elétrons. Então, olha, ele faz uma ligação tripla, 3 pares de elétrons compartilhados. Aqui embaixo a molécula do dióxido de carbono,
Aqui, ó, 2 ligações duplas para formar ligação covalente. A molécula da amônia também, o NH3. Lembrando que o nitrogênio, né, família 5A, 5 elétrons na camada de valência, precisa de mais 3, ok? Então, lembrando que isso aqui é um comparativo. A ligação simples, esse par de elétrons compartilhado, você forma as ligações. Ligação simples, dupla e tripla. Agora, novamente, uma tabelinha comparativa. Essa tabelinha é bem interessante. Aqui mostra a fórmula eletrônica de alguns exemplos, a fórmula estrutural e, do lado, a fórmula molecular ou fórmula química, que quer dizer a mesma coisa, tá bom? Agora, a gente vai ver um caso especial de ligação covalente, que é a chamada coordenada dativa. Às vezes, tem espécies que já cumpriram a teoria do octeto, já está ok, mas mesmo assim, ela meio que empresta os seus pares de elétron para aquele outro elemento químico que está ali deficiente na mesma reação. Então, vamos acompanhar. Todos os exemplos de compostos covalentes que vimos até o momento apresentam ligações covalentes normal, em que os elétrons do par de elétrons compartilhados provém de cada um dos átomos ligantes, que nem aqui o exemplo do ácido clorídrico. Mas há também um outro caso especial de ligação covalente, a ligação coordenada dativa, ou apenas coordenada, em que o par de elétrons compartilhado provém de apenas um dos átomos que já está estável. Então, observe aqui o exemplo do dióxido de enxofre, SO2. Imagine que o enxofre está aqui no meio com seus 6 elétrons da camada de valência. Para se tornar instável, ele precisa de mais 2. Se ele fizer uma ligação apenas com um átomo de oxigênio, ele já se torna estável, assim como o próprio oxigênio. Mas não é só um átomo de enxofre para um átomo de oxigênio. Existe ali no meio reacional outro átomo de oxigênio. E aí o enxofre fala, eu não quero mais elétrons. Mas, para não deixar ali o companheiro sozinho, ele vai emprestar esse par de elétrons. E isso é representado, olha, por uma setinha. Então, ele está estável, mas emprestou um par de elétrons para o oxigênio que estava ali deficiente, ok? Olha outro exemplo, a molécula do gás ozônio, O3, mesma coisa. Com apenas 2 oxigênios, já tenho eles estáveis, mas aí como tem 3 átomos ali reagindo, esse oxigênio do meio vai meio que emprestar esse par de elétrons para o átomo que está deficiente. Então, na fórmula estrutural, a ligação covalente dativa é representada por uma seta, tá bom? Vamos ver mais exemplos? Ó, compartilhamento de elétrons. Isso aqui é uma imagem expandida do SO2, dióxido de carbono. E aí a gente tem justamente essa demonstração de como é feito, ok? Mais exemplos aqui, molécula do monóxido de carbono, dióxido de carbono, ó, do ácido nítrico, tá bom? Sempre com a setinha. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conceito de ligação covalente e bora treinarmos por meio das atividades propostas. Ótimo dia de estudos! Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!